Para a terceira sessão do ciclo As Artes da Missa da Sofia, vamos evocar duas grandes senhoras, duas grandes mulheres, duas grandes figuras da cultura portuguesa, Natália Correia e Dalila Pereira da Costa, e teremos também a leitura de textos como vem sendo habitual. Para nos falar de Natália Correia e o culto do Espírito Santo, está connosco o Fernando da Costa, em saúde, e a quem agradeço. O Fernando da Costa, tal como o Rodolfo, é membro do projeto António Telmo Vida e Obra, que organiza este ciclo em parceria com a Livraria Barata, a quem mais uma vez agradeço na pessoa do engenheiro José Rodrigues, seu responsável, e também em parceria com o Centro de Estudos Estagianos. O Fernando da Costa, como eu disse, vai-nos evocar Natália Correia. Completaram-se ontem 23 anos, 22 anos sobre o seu desaparecimento físico, mas ela está hoje ainda e sempre muito presente na nossa cultura. Vai-nos falar da relação de Natália Correia com o culto do Espírito Santo. Fernando da Costa foi um grande amigo e convivente de Natália Correia, tal como de Agostinho Silva, e Natália Correia foi também uma figura do universo de António Telmo. Desde os anos 60, e o conhecimento entre ambos foi motivado por um escrito que António Telmo, na altura, publicou sobre uma obra de Natália, e que motivou a Natália Correia ao desejo vivo de o conhecer. Terá dito, segundo o testemunho que temos, este é o único homem que me compreende. Depois disso, Natália Correia muitas vezes conviveu com António Telmo. Esteve, aliás, em Sesimbra com a Germana Tanja, no início dos anos 70, para uma palestra, uma sessão de poesia, a convite de António Telmo. Mas eu não vou tomar mais tempo. O Fernando da Costa dispensa apresentações. Seria ofensivo estar aqui a ler-lhe o seu currículo, de lembrar que tem uma vastíssima obra como escritor, quer como romancista, quer como dramaturgo, como contista, como autor de fotobiografias. É também um nome marcante e sebejamente conhecido do jornalismo português. Portanto, eu não me vou alongar em apresentações que são manifestamente desnecessárias. E passo desde já a palavra ao Fernando da Costa, a quem mais uma vez agradeço. Então, boa tarde. A Natália Correia era, sobretudo, uma mulher de pensamento. Nada do que ela dizia, sobretudo isso que escrevia, era gratuito. Isso levantou muitos problemas. Curiosamente, era um espírito muito interessado e muito diversificado em tudo, de maneira que aqueles campos sobre os quais ela se foi debruçando, ela foi-os também marcando. Curiosamente, a questão do culto do Espírito Santo foi dos primeiros temas que a começou a sensibilizar, quase ainda em criança, por efeito da mãe, e que depois a preocupou muito intensamente na última fase de vida. Houve como que um fechar de ciclo. E ela começou desde muito cedo a interessar-se pelo culto do Espírito Santo, porque ela foi nomeada ou eleita imperadora do Espírito Santo. Ela não dizia imperatriz. É a imperatriz que se diz o imperador, mas ela começava, tinha lá as suas manias, e dizia: eu nunca fui imperatriz por isso nenhuma, fui imperadora do Espírito Santo. Para mim é diferente, uma coisa e outra. Você como sabem, é que as coisas estão todas ligadas. A Natália retomou. Porque é que ela retoma o interesse por estudar o culto do Espírito Santo na fase final da vida? Ela morre em 1993, sobretudo a partir de 1988, 89. É entrando a verificar que esse fenómeno deu-se com ela e com Agostinho da Silva. Há aqui um paralelismo muito interessante entre estas duas figuras, nomeadamente nesta questão do Espírito Santo, e não só. Isto surge
quando se dá a queda do Império Soviético. Os dois, que por uma questão de pudor, era muito interessante, não conviviam com o outro. Acompanhavam-se e eu fazia de pombo-correio entre um e outro. Eu hoje lamento muito não ter tido a inteligência, a arrogância, a capacidade para entender realmente aqueles dois seres que estavam a estudar estes problemas. Deixei escapar muita coisa, porque eu sou muito ignorante. Mas os dois, levados pelo mesmo pensamento, dedicaram-se profundamente ao estudo do culto do Espírito Santo. Ironicamente, não se encontraram nos espólios, nem de um, nem de outro, até agora, nenhum escrito, nada sobre os estudos que eu estava a fazer. Bom, é natural que ainda apareçam, porque, como sabe, Agostinho da Silva não ligava muito a espólios nem isso, não sei se perdeu. Até Natália Correia, na hora, deixou um espólio imenso, que está a ser estudado na biblioteca do Ponta Delgada, e é possível que apareçam referências a isso. Eu tenho muita esperança que sempre cá estão-se a descobrir coisas notáveis, nomeadamente desde muitos ensaios, até peças de teatro, até romances, um espólio, é quase uma arca que está a surgir sobre a Natália. Porque a Natália sempre escreveu muito, publicou pouco, porque os editores fugiam dela como o Diabo da Cruz, porque ela não vendia nada. E cada livro dela era um falhanço. Só houve um livro, um romance dela, que teve 3 edições, que foi o romance Madonna, porque as pessoas pensaram que era uma biografia da cantora da Madonna. Felizmente a Natália não soube, senão tinha explodido, era aí de mandado explodir a Madonna. Mas então, este interesse destes dois grandes vultos, tinha uma grande preocupação, que era a questão do país, que era o futuro de Portugal. E então, eles diziam isto: o socialismo falhou no Bloco de Leste, se é que era socialismo o que lá existia. Eu não ouvi sem dúvida disso. Aliás, a Natália tem uma frase muito engraçada que diz assim: o socialismo, estou a citar, o socialismo é o capitalismo com o focinho de justo. Portanto, já não acreditava nada naquilo, até porque tinha ido lá, até estou gostando de muito menos, mas enfim. Mas então eles diziam: o socialismo falhou, ou aquele modelo, ou aquele embuste de socialismo que havia de leste, mas isso não significa que o socialismo em si, como utopia, como futuro, tenha desaparecido. Pelo contrário, há que o reformular. E então, consoante nós, palavras do Agostinho da Silva, que eu depois contei à Natália, e ela lhe agradou muito, porque ela gostava muito de cozida à portuguesa. Dizia assim o Agostinho da Silva: como nós descobrimos ou inventamos o cozido à portuguesa, que é muito bom, o Agostinho da Silva é um grande comilão, era muito parco, não sei o quê, mas também quando lhe dávamos aos restaurantes, e ele comia e bebia do bom que havia. Vamos também inventar um socialismo à portuguesa. E nem precisamos de ir muito longe, porque já o Dom Dinis e a Dona Isabel o introduziram baseando-nos com o culto do Espírito Santo, que, como sabem, é uma metáfora de uma sociedade avançada, justa, humanista, e que se caracteriza por o banquete gratuito. Sabe que assistimos às festividades do Espírito Santo, são postas na rua mesas seguidas, todos cheios de carne, de comida, de vitualhas, etc. As pessoas vão comer. Disso nos Açores é frequentíssimo, em Portugal
praticamente desapareceu. Portanto, o ponto número 1, comida gratuita. Porque é o que diz o Agostinho da Silva. Não se compreende, é o contrassenso total, a vida ser-nos dada de graça, e depois temos de pagar para a viver. Isso não tem sentido nenhum. Portanto, comida, banquete gratuito. Segundo, a libertação dos presos. E como sabem, durante os dias do culto do Espírito Santo, é libertado ou um ou vários presos durante esse tempo. É claro que nos Açores isso pode ser feito porque são ilhas e os coitados não podem fugir. Se fosse aqui era mais complicado. Terceiro ponto, o poder. O poder é entregue àqueles que são os mais inocentes, os mais justos, que são as crianças. Daí todo o culto do Espírito Santo ser presidido pelo tal imperador, ou imperatriz, ou imperadora. Isso fica ao gosto de cada um. Portanto, isto, no fundo, são bases de um socialismo. Assim. E o que os levou a fascinarem-se pela recuperação desta filosofia que em Portugal foi muito popular naquela altura, mas que, como devem calcular, quer naquela altura, quer hoje, isto causa muitos engulhos aos poderes, aos interesses instituídos, que não estão nada para aí interessados em que a comida seja gratuita e o poder entrega umas criancinhas ranhosas, se calhar, e os presos não sejam bem enquadrados. Daí que ele foi perseguido com a Igreja Católica à frente e foi varrido aqui do continente. Curiosamente, nos Açores, ele tomou outra feição, e depois também no Brasil, uma feição muito mais pagã. E aí a Igreja tomou uma atitude inteligente. Como não pôde controlar aquilo, introduziu-se para tentar mais ou menos influenciar ou não deixar derrapar para aspectos muito pagãos esta questão do culto. Isto está muito arraigado nos Açores. A Natália Correia era dos Açores, daí esta fortíssima ligação. O Agostinho da Silva não era, mas tinha profundas ligações aos Açores. Que, por exemplo, na Ilha do Corvo, é muito curioso verificar, porque a Ilha do Corvo é a única ilha nos Açores que não é de origem vulcânica, de maneira que a religião não tem peso nenhum no Corvo, enquanto nas outras ilhas é um elemento de terror, que todo mundo pode ter terror externo. No Corvo, não, esse problema não existe. Praticamente não há padre. A primeira vez que eu cheguei ao Corvo, por exemplo, o aviãozinho pousou, o Corvo tem 320 pessoas e estavam as 320 pessoas todas na pista. E eu dizia para o Jorge Vasco e comigo: olha como somos importantes, o povo vai-nos esperar. Não era nada. Era cá à frente estava um padre que estava a ser expulso da ilha. Era o terceiro padre que eles expulsavam da ilha. O pobre do padre era um jovem, só que foi para lá e quis catequizar aquela gente, em vez de adaptar, não. E aquela gente não estava para isso, era melhor pôr a culpar. Não é que depois as festividades do culto do Espírito Santo não tinham padre. Foram depois passar a buscar uma freira, que era de lá e que estava não sei aonde, era daí para lá, e era ela que dizia a missa, que dava a comunhão às beatas que queriam, faziam todos esses ofícios. Também tinha com o bispo Dom Manuel Martins. Um ano até foi lá, acho que era muito interessante. O Dom Manuel Martins é uma pessoa muito curiosa, não sei se o conhecem, e então lá esteve ele a participar, não sei como é que não foi excomungado, a participar naquilo. Ou seja, este culto do Espírito Santo tem potencialidades que se caracterizam muito com a nossa maneira de ser. E aí voltamos à Natália, à questão do pensamento que ela tinha para Portugal. A Natália era uma pessoa crente, repetia muito e rebelava-se muito contra os maledicentes do país. Repetindo aquela frase do Camões e Pessoa, que dizem isto: um povo como um indivíduo
que dizem ou que pensam sistematicamente mal de si próprios acabam por transformar-se naquilo que pensam. Que é de facto um pouco que se passa, porque passamos a vida a denegrir-nos e isso vai-nos afetando. Porque gerou-se um detalhe muito grande à volta da Natália Correia, até um pouco com o Agostinho da Silva. Estamos a falar sobre isso. Que é natural, porque em Portugal nós somos muito velhacos. Olhamos isso. E então, quando nos aparece, isto dominei os papas da cultura, como havia os papas da política, como havia os ditadores antes de 25 de Abril, mas também há os ditadores democráticos, ou seja, são os democráticos, são os democratas que só nos dão liberdade para concordar com eles. Devem conhecer alguns, não é? Normalmente, portanto, esses papas instituídos da cultura, quando encontram alguém que pensa de maneira diferente e que não tem bagagem, não tem capacidade para discutir com esse alguém, o que é que eles fazem? Dão a volta e tentam-no ridicularizar, tentam-no desprestigiar. Isso acontece frequentemente. Tentaram fazer isso com o Agostinho da Silva, mas ele não ligava nenhum. O Agostinho da Silva era nesse aspecto. Com a Natália, mas a Natália era brava que se fartava. Arregalava-lhes os olhos, investia contra eles, eles tinham um cagaço e encolhiam-se. De maneira que, enquanto ela foi viva, eles continham-se bastante, porque tinham medo físico mesmo dela. Era uma mulher que se transfigurava. Como vinha de repente uma luz dentro dela, qualquer coisa de muito estranho, era muito interessante ela ver. Ela detestava criancinhas mal criadas que iam restaurantes. As famílias também iam levar as criancinhas para o restaurante, deixar as criancinhas a correr de um lado para o outro, a fazer uma chinfreira. A criança ali começava a olhar para as criancinhas. Qualquer olhar dela de repente, as criancinhas paravam, ficavam silenciosas e iam fugir, refugiar-se toda a saia das mães e dos pais. Ficavam ali como que neutralizadas e a gente podia comer descansado. Mas a Natália também não se contentava com isso. Começava a dizer mal dos pais, que não sabiam educar as crianças, e não sei que barra era. Alguns desses pais saíam e insultavam-nos. Outros ainda vinham agradecer. Eu tinha esse problema com todos os loucos que apareciam, animais, não sei o quê. Ela dominava aquilo tudo com o olhar. Ela, de facto, tinha uma energia surpreendente. Mas também teve um problema muito grave, que eu penso que só quando nós que convivemos com ela morremos todos, é que a verdadeira Natália começa a emergir. A Natália era uma cebola, com muitas cascas. O problema é que a grande casca da Natália estava lá muito dentro. E nós vimos as cascas exteriores. E ela foi muito vítima de um certo anudatário que se criou à volta dela. Ou que ela também alimentava, como devem calcular, com aquelas poses que ela fazia, aquelas provocações, aquelas fitas. Ela também aí foi muito culpada disso. Ela também diz isso mesmo, depois reconhece. E aí, lá no fundo, então, a grande Natália, o pensamento da Natália, é que não sou eu a considerar que os três grandes pensadores do século XX foram Fernando Pessoa, Agostinho da Silva e Natália Correia. Claro, não posso comprovar nada disso, mas é uma opinião que nós temos e que penso que no futuro isso vai acontecer. A própria Natália, um pouco tempo antes de morrer, e eu penso que a Maria Azanha, que ela muitas vezes deve ter ouvido, na parte final ela dizia assim: vão ser precisos passar pelo menos 20 anos sobre a minha morte para que a minha obra comece a ser compreendida. Passaram 22 anos. Começa a haver um movimento de recuperação da Natália Correia. Começam a ser repostos os seus livros, reeditados os seus livros, vão ser editados obras novas, os inéditos vão começar a surgir,
Há várias teses universitárias que estão a ser feitas. Agora recebi um SMS do professor da Universidade de Évora que diz que gostava de vir, mas não pode, porque estava também uma tese de depoimento sobre a Natália. Em Coimbra está também a ser feita uma tese pelo António Vilhena, que vai instituir um grande prémio de poesia, Natália Correia. E eu lancei um livro que foi o Botequim da Liberdade, que curiosamente teve muita receptividade e que me levou a andar pelo país, a dar praticamente 2 voltas a Portugal a falar sobre a Natal. Ainda continuo, tendo convites. E curiosamente ainda, o grande interesse da Natália é suscitar por gente muito nova que a não conheceu em vida. O que se percebe depois os jovens olham à volta e nós vemos quem? Que figuras é que nos podem atrair, de intelectuais, de políticos, uma salva de pessoas talvez. Não vemos ninguém. E então, como nós precisamos desse alguém, viramos um pouco para trás e estamos a descobrir esta mulher e o que ela anunciou. Porque aqui, para mim, a faceta mais importante da Natália Correia, como do Agostinho da Silva, e que são muito pouco referidas, é a sua capacidade futurista. Ela com 20 anos, não, ela demorava 22, portanto, ela estava mais de 25 anos, ela dizia-nos tudo como podia estar a passar hoje. Nestas primeiras décadas do século XXI, que ela dizia que iam ser terríveis. Anunciou, não tinham estes nomes, da questão da austeridade, tudo isso, claro, não tinham esses nomes, mas ela ia-nos dizendo isso. E nós não acreditávamos, a certa altura, e bem, a Natália até achou-me para todo. Porque nós estávamos num período de grande euforia cavaquista. O Cavaco Silva andava a prometer frigoríficos a toda a gente, lembra-se que Portugal era o oásis da Europa, era de expansão. E apareciam aqueles 2 seres a chamar a atenção para o outro lado do que ia dar-se. E entramos num período muito complexo. E nós achamos aquilo tão absurdo que não acreditávamos. Eu vi para mim e deixei escapar tanta informação que ele, quer um, quer outro, nos estavam a transmitir. Tudo passou e a realidade veio-nos provar que estes seres, na realidade, anteviram isso, como anteviram o tempo que vem a seguir. Ora, é agora que nós estamos ainda a fazer a travessia deste tempo negativo que se bateu sobre nós, que temos que começar a reagir e a pensar no que vem a seguir. E para isso temos que buscar estes grandes pensadores. Natália Correia, o Agostinho da Silva, o Fernando Pessoa, o António Tão, toda esta gente. Porque o que é que se deu de muito grave foi que nas últimas décadas, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, mas mais para a frente, e com a mundialização, a globalização provocou o apagamento da memória. E provocou, ou quis impor, tentou, ou impôs mesmo, em muitos casos, um modelo internacionalista, um modelo cultural e filosófico internacionalista, que é uma maneira de denegrir, de apagar as identidades dos povos, as culturas de cada povo, etc. Vejam, por exemplo, o novo romance que há por aí, de muitos jovens. A maior parte desses romances, tanto podem ser passados em Portugal, como na Conchichina, como na Patagónia. O que é que aconteceu? Aconteceu que hoje o romance, que era o género literário que mais se vendia, está completamente em queda, não se vê nada. Curiosamente, o que se vende hoje mais são as memórias. É a memória, é aquilo que fala de nós. É muito curioso isso. E vejam uma coisa também muito interessante. As duas expressões da nossa identidade
mais genuínas acabam de ser consideradas património material da humanidade, que é um fado. E o canto alentejano. Não é por acaso que estas coisas se estão a dar algo que vai surgir. E Natália dizer, encostem o ouvido ao chão e captem o rumor dos magmas que estão e que hão de emergir. Ora, como entramos num campo de guerra à memória, e Natália nisso, mais uma vez, ela dizia, ser-se hoje revolucionário é preservar a memória, porque sem memória não há pensamento, sem pensamento não há ideias, sem ideias não há vida, não há futuro. Isto reparando também vê, na parte dos nossos políticos comportam-se como se Portugal tivesse começado com eles depois de 25 de Abril. E esquecem-se que estamos a lidar com um país que é o mais antigo da Europa, que vai fazer daqui a pouco 1000 anos de existência. E isso é um património fabuloso. E em vez de aproveitarmos, não. Depois aconteceu outra coisa atroz, que a Natália também falou nisso. Deixem-me dizer, sobre esta história da internacionalização. Eu, uma vez, no botequim, cheguei lá, estava a Natália a bater no Saramago. A bater com aquelas grandes discussões, a dizer, tu também cedeste a essa mania eu não sei se a palavra está correta, desterritorialização. Portanto, que há que não tem raízes, tem. E depois diz assim, pois, isso faz parte da tua estratégia para ganhar o prémio Nobel. Vais ganhar, mas vais-te arrepender e vais voltar outra vez. E na verdade, repare, que o Saramago tem alguns livros desterritorializados, mas depois retoma outra vez. Isso é muito. Ela, de facto, era muito, muito perspicaz. Bem, com isto depois eu vou-me perdendo. Se me quiser interromper, até para fugir muito ao tempo. Portanto, era esta capacidade futurista que a Natália tinha. Um dia eu perguntei até à Natália, Natália, mas por que você criou aqui o botequim? Muitos de vocês que devem ter conhecido o botequim, que é um espaço muito agradável, como conhecem. Por que não abriu uma farmácia? Disse eu, uma coisa. E ela dá uma resposta muito bonita. Disse-me assim, eu quis criar aqui um Portugal que pode haver no futuro. Ou seja, um país, um espaço de liberdade, de cultura, de discussão, de crítica, de afetuosidade. E, de facto, isso foi criado. Os que o botequim viam a diversidade extraordinária daquela fauna que lá estava, desde o Presidente da República até os gatunos e assassinos que para lá andavam. Que a maior parte nenhuma é possível aquilo. Só a Natália é que congregava aquela gente, aquele universo. Quando havia o Hotel Saraiva de Carvalho, coitadinho, a ser altamente massacrado por duas marquesas açorianas, ultra-salazaristas, reacionárias que não imaginam, mas cultíssimas, espertíssimas, a massacrar o hotel. Que eu só li no botequim, quando estavam, tipo de FPs 25, e um dos juízes que os ia julgar ali, lado a lado, e não fiquei só no botequim, é que estas coisas aconteciam. É realmente um espaço extraordinário, que só uma pessoa realmente extraordinária é que consegui. Por exemplo, na questão do futurismo da Natália Correia, ela lançou conceitos extraordinários. Um deles foi do feminismo. Então, ela foi toda a vida feminista, mas a certa altura disse que já não era feminista, que era femininista. Eu embatuquei, então qual é a diferença? E ela diz, as feministas, ou os feministas, reivindicam a igualdade, algumas até a superioridade da mulher sobre o homem. Pois, está bem. Os feministas
reivindicam a recuperação do feminino, que tanto existe na mulher como no homem, porque é parte do ser humano, criativa, afetiva, futura, evolutiva, etc. Curiosamente, este conceito foi a Margarete Yourcenar, tenho conhecimento dele, porque a Margarete Yourcenar, não sei se sabem, gostava de Portugal e ia secretamente passar temporada, normalmente era uma semana, lá abaixo a Sagres, que consideravam um dos lugares sagrados do mundo. Então chegava lá incógnita, com a sua secretária, assistente, e passava o tempo deitado numa dessas cadeiras de lona a olhar para o oceano. O dono da pousada onde ela estava, o hotel, disse-me a Natália. E então, num pretexto qualquer, íamos lá. E eu tive conversas muito interessantes com a Margarete Yourcenar. A Margarete Yourcenar absorveu este conceito de femininismo e incluiu no conceito de feminismo, e hoje o conceito de feminismo já implica, já tem esta componente que foi a Natália que a criou. Como outro que eu acho extraordinário, que é o da descrucificação. Tem até um livro que eu recomendo muito, que é o Armistício. Um livro lindíssimo, pequenino. Encontrei nos alfarrabistas. Então eu tive a Natália, foi assim uma vez na Páscoa, também até chegar à Páscoa, na véspera da Páscoa, entrou aqui um casal, família estava muito forte, não sei de prendas que iam festejar a Páscoa, não sei para onde, mas a verdade é que vocês são os assassinos, não sei quem, porque vão festejar um dos crimes mais hediondos da humanidade, que foi a crucificação de Cristo, e que a Igreja Católica interioriza aquilo, exporta aquilo, todos os anos crucificam o Cristo. Temos é que fazer o contrário, porque aceitar a crucificação é aceitar o Holocausto nuclear, o Holocausto demográfico, é criar nas pessoas um sentido de passividade e não reagir. Estou a falar percebem o alcance dela? E daí era dizer, não, o que temos que fazer é unirmos todos, subirmos ao monte, arrancar Jesus Cristo daquele madeiro infame e trazê-lo para o seio dos homens, porque Jesus é o Deus mais humano que existe. E, portanto, merece estar no nosso seio e não continuarmos a sacrificá-lo, a crucificá-lo. Eu recomendo muito esse pequeno livro, Armistício, até é fácil dizer que é este. Temos que assinar o armistício entre as religiões e entre Deus. E isso tem de ser urgente, diz ela, porque podemos assistir a uma cisão entre o cristianismo e outras religiões. Vejamos o que é que se está a passar com o Estado Islâmico e não sei o que mais. Ela, que era uma defensora da cultura árabe, como sabe, mas já pressentia estes fenómenos. Outro conceito, até para Portugal, e aí ela coincidia com o Agostinho da Silva, que era o do... Ela chamava também, ainda era um bocado complicada aqui para nós que a conheceram. Ibericismo. É a mesma história do feminismo. Há o iberismo. Agora eu estou confundido. Há o iberismo. Bom, muito do iberismo, o que é que eles preconizam? A inclusão de Portugal na Península Ibérica e na Espanha. A Natália pegando já no grande poeta açoriano que se suicidou no Alquerque, claro. Não, a Natália, como Agostinho da Silva, reivindico esse termo que a Natália deu de ibericismo, que é transformar a Península Ibérica e todos os países de língua espanhola e portuguesa numa comunidade de países independentes. Ou seja, o futuro da Ibéria vai ser esse, vai ser transformado num bloco
de países independentes ou repúblicas, ou monarquias, se gostam de ver, isto também tem importância. Se para Natal e para o Presidente é perfeitamente secundário ao rei ou o Presidente da República, embora Natália fosse mais pró-republicana, até certo ponto. Sobretudo quando lá estava o Mário Soares trabalhando também para presidencialista. E porquê? Porque voltamos outra vez, quando se dá a queda do Império Soviético, dá-se a implosão da queda do Império. E o Agostinho e a Natália, mais uma vez os dois em sintonia notáveis. A seguir, o próximo Império a cair é o Império Norte-Americano. Aliás, reparem que hoje já há 7 estados onde se fala mais espanhol do que inglês. Enquanto isto se dá ou não dá, há um império que está a emergir, que é o Império Asiático da China, do Paquistão, da Índia, que é aquela zona. Ora, o único bloco que pode emergir fazendo, não direi confronto, mas pelo menos emparelhar com esse Império Soviético é o Império Ibérico. E o Agostinho da Silva, uma vez, fez este exercício muito interessante. Recortou num mapa a área do Brasil, de Angola, de Portugal, etc. E tudo isso se ajusta perfeitamente na área da China, do Paquistão e isto. Ajusta perfeitamente. E eles então divulgavam isto. É que este Império Ibérico tem muito mais vantagens, porque o Império Asiático não tem matérias-primas, que o problema dos chineses que não têm petróleo, não têm gás, não têm grande coisa. É uma zona muito envelhecida. O bloco ibérico é o contrário. Tem países que são os maiores produtores de petróleo, como o Brasil, como é o Angola. 5 minutos? Tá bem. Como é Angola, como é Moçambique, que é o maior produtor de gás, de diamantes, e tem uma população muito jovem. Portanto, eles acreditam perfeitamente no futuro que esta Ibéria pode realmente outra vez ressurgir. É muito curioso, quer dizer, isto vale a pena acompanharmos, de facto, o pensamento desta gente. E depois, outra coisa que eles diziam, e eu vou terminar, que é, parem de trabalhar. Não trabalhem tanto, a gente só faz porcaria. Porque a Natália, depois, o Fernando Pessoa dizia, nada vale a pena. Não. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. O Olavo dessa Leal, que era um homem muito interessante, que está completamente esquecido, tem um poema que é Rapariga do Senacabar, que diz assim: nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena. A Natália diz, tomem atenção, quase nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena. Só a alma grande é capaz de escolher o pouco que vale muito a pena. Porque também ela dizia assim, a obrigação de produzir, quando para isto está a falar em produtividade, aliena as faculdades para o trabalho da criatividade, da reflexão, do humanismo. Pois esse trabalho endurece o coração das pessoas, porque a produtividade é apenas um nome eufemístico dado ao trabalho forçado e à escravatura em que estamos. Daí a atualidade, o avanço de pensamentos destas pessoas que têm estado sistematicamente relegadas para segundo plano. Porque também deixe-me dizer uma coisa que a Natália já dizia isto. Falem em produtividade, mas a produtividade de hoje
não depende do trabalho humano, depende da sofisticação tecnológica. Pois cada vez há mais máquinas a fazer. Tens que mudar a mentalidade toda. E estamos a comportar de uma maneira espantosa. Esta é uma metáfora do Agostinho da Silva, que era muito engraçada, que ele dizia muitas vezes. Isto é como uma família. A pobre da sogra que lava a roupa da família. Pronto, corre bem. A mulher dela vai lavando. Um dia, o chefe da família compra uma máquina de lavar. E o que é que eles fazem? Pegam na sogra e tiram pela janela fora. É o que estamos a fazer. A atirar as pessoas pela janela fora. O desemprego, o desemprego, o desemprego, o desemprego. Ora, isto não faz sentido nenhum e temos que tomar consciência disto. Temos que, de facto, varrer estes senhores que para aí vêm, políticos, e depois não vê nem políticos, nem intelectuais, falar nestas coisas. Esta gente, estes responsáveis políticos, intelectuais, escritores, de facto, estamos todos outra vez no século XIX a falar em produtividade, em empregos, etc, etc, etc. Felizmente que há estes vultos, felizmente que há estes movimentos de recuperar para tentarmos, então, avançar devagarinho. Os cristãos iam para as catacumbas, não é? Nós aqui também, isto é quase uma catacumba, com uns que disfarçar. É um pouco isso. Pronto, já passei 5 minutos, senão fazia o homem. Muito obrigado, Fernando da Costa, por esta magnífica evocação de Natália Correia. Bárbara, eu costumo dizer. E, aliás, aqui com várias relações, com o António Telmo também, quase familiares, uma família espiritual, e Dalila Pereira da Costa. Eu devo confessar que quando programámos este ciclo, não tivemos em mente que, tal como Natália partiu no mês de março, Dalila Pereira da Costa também partiu no mês de março, sendo que também nasceu no mês de março. E há pouco em conversa recordámos esta circunstância. Natália Correia partiu, fez ontem anos, e Dalila Pereira da Costa partiu no ano 2012, no dia 2 de março, se a memória não me traiçoa, completaria mais um aniversário a 4 de março. E por esta feliz circunstância, por esta feliz coincidência, podemos evocar estas duas grandes senhoras no mês em que elas deixaram. E o Rui Lobo vai precisamente falar sobre a Dalila Pereira da Costa. Ele tem organizado um volume de dispersos de Dalila, que aguarda edição, que foi autorizado pela própria autora. Esqueci-me que a Maria Azanha vai ler Natália Correia. Sim, sim. Quer microfone? Eu vou para aí. Olha. E eu que aprendi quase tudo e nenhuma coisa sobre a vida e sobre a morte. Sobre os rostos que me rodeiam. E alguns deles me atiraram pedras ao coração. Quando, à luz da noite, me deito, extasiada pelas chamas do fogo que me consumiram as mãos, já não sinto dor. Estou dentro dos teus olhos. Faço parte dessas longas chamas como de uma confidência, esperando que apareça o outro sol. E não pergunto ao mendigo como se sente, nem ao cego como vê, nem ao que não anda porque ficou na estrada. Eu própria me converto no mendigo e no cego, e no que ficou preso aos seus próprios pés. Por isso sonho descobrir todas as estrelas que me caíram do firmamento. E faço parte como vós dos raios da aurora, das cores imensas do arco-íris e do vento, das montanhas e das serras, dos ecos e das visões, dos misteriosos rios que passam pelas aves e pelos homens, do desfile admirável das formigas
que me arrancaram as lágrimas e agora correm como tesouros guardados na terra em areia úmida. Desejo ver-me refletida nos olhos das crianças. Contemplar a minha irmã Palmeira que voou da minha infância para ficar aqui, junto a vós, no meio da página, onde vamos explodindo todos juntos na poeira. Tudo isto sinto, quase ninguém vê. E não pergunto nada. De cada encontro guardo um tesouro e devolvo, porque se mudou para o nosso comum destino, ao vaguearmos pelas praias com seus antigos náufragos. E o que encontrei é como um pássaro antes do amanhecer, a rosa de alçar a um que não conhece o caso, inclinando-se a teus pés no aroma mais doce. Eu quis exatamente começar com este texto, referenciando e assinalando uma simbólica rosa para a Natália. E agora vou passar a ler alguns textos da Natália, alguns poemas da Natália, que depois no fim eu direi a que livro pertencem. Mas só para não fazer uma grande interrupção na palavra. Medita a rosa. Se queres ler no soneto, sabe a escritura de divina mão. Não o fato, o verso, luzir de esmaltes feitos, mas sons de Imaculada Conceição. Primeiro andor do verbo é o quarteto, que leva a coroa para a final unção. 4 luas, dê mais o paracleto, e de algo sol sai a coroação. Alto segredo desta última verdade. Acendidas as tochas da Trindade, reincido o terceto até que vês, por 14 degraus, que ao plectro exigem desagravos do verbo. Ao cimo, a origem do soneto. São contas que Deus fez. No perdido jardim que as fins guarda, onde unidos o trevo e o azul risonho estão numa perfeição que me acobarda, fita-me o anjo que desperta o sono. Combinação de lua e anjo da guarda, a seus estranhos ritos me disponho, e no oriente de um porvir que tarda, sei-me rainha, e toda a alma ponho. O meu silêncio de cristalinas falas é a voz do meu povo, aqui proscrito, que em entrevistos céus me quer e aguarda. Vou por bosques do sonho abrindo alas, e ao fim alcanço-me onde raia o mito do perdido jardim que as fins guarda. Estes 2 poemas pertencem ao livro Sonetos Românticos. Do livro As Núpcias, lerei agora o livro 12 das Ensinanças, sobre o preceito do irmão que, edificando o templo, se constrói a si mesmo. Entre os ramos que a acácia dirige para o sol, brilha a aurora que ilumina o local onde ergue-se o altar, em que é colocada a pedra preciosa do quarto segredo, o amor. Agora que o conheces, sabes que não te construirás a ti mesmo, sem que construas o templo. Não o ergas por isso à superfície da terra, mas no seu ventre, pois só na fossa mais funda da tua alma encontrarás os materiais luminosos para o edificar.
porque o templo és tu, e a que contigo faz um. Penetra então na vasta sala, banhada de uma luz invisível, aos olhos profanos que cintila ante o teu olhar deslumbrado. Mãos de cujos dedos saem pequenas chamas, estendem-te a taça de água pura. Bebe-a, para que a tua alma fique lavada das últimas manchas que obscurecem o teu espírito. Só então te é permitido prosternar-te diante da estátua do teu eu feminino, que detém o segredo da tua vida real, em cujo pedestal está escrito: eu sou a grande Isis. Nenhum mortal levantou o véu que me encobre. Desesperado com a tua condição de mortal, rogas à deusa que sobre a tua cabeça ponha a brilhar a estrela que dá luz divina, e que dessa luz divina faz sair a imortalidade. Prematura é a prece. Não chegou ainda ao tempo de ela ordenar que passes pela morte, mas já esta te espreita nos olhos dos criminosos que, perseguindo os construtores do santuário dos bem-aventurados do amor, o cercam para te abrir a cova. Nada receias. A acácia conhece-te. Se te cavarem a sepultura sobre ela, o ramo da incorruptível árvore ficará sempre verde. Ainda deste livro, livro 16 das Ensinanças, sobre a descida ao sarcófago do amante que dele se ergue para a luz em que vê cair o véu da irradiante que lhe revela: eu sou a tua alma divina. Estás só e prisioneiro da tua dor. Na tua frente a esfinge fixa a eternidade com os seus olhos de pedra. Eu sou a dúvida, diz ela, com uma voz que rói a tábua das leis escritas com o sangue dos sonhos mortos. E apanhado pelas suas garras de leão, debates-te entre o terror de te afundares no abismo que desemboca no nada e seguires a voz da bem-amada que fala no teu sangue. Vem, irmão. A morte entrega aos amantes a chave do reino mais secreto. 3 homens com cabeça de cão aguardam que te decidas para te levarem ao sarcófago. Se queres respirar a rosa de Ísis e que dentro de ti se acenda a luz de Osíris, submete-te ao rito da passagem que dá à morte para assegurar a vida e entra no túmulo. Aí, no meio das mais espessas sombras, pede-se a iluminação. Um coro de vozes profundas, baixas e veladas entoam o canto fúnebre. Mergulhas num estado de letargia obscura. Mas para ti, que por amor te deitaste no leito funerário, é um doce sono. Dissolvido nas trevas, o teu eu terrestre nasce, o teu eu etéreo. Entras em êxtase e o invisível vai se tornando visível. Uma flor imaterial dotada de alma evapora-se numa nuvem de perfumes que se condensa na figura de uma mulher sorridente e luminosa. Mais bela que a lua em seu pleno resplendor, ela estende-te os braços. Numa das mãos, traz a rosa mística da sabedoria que encerra o amor no seu coração. Na outra, um rolo de papiro. Docemente ela inclina sobre o teu túmulo e diz: eu sou a tua irmã invisível, a tua alma divina, e este é o livro da tua vida. Iluminado pelo raio de ternura que jorra dos teus olhos, experimentas o gozo inefável da fusão na amada, que faz parte de ti. Volve-se o canto funerário no hino de alegria que te desperta do deleitoso sono. E horrorizado vês que a maravilhosa visão que te dava a vida na morte se desfez. Logo o sopro imortal da estrela flamejante que te acaricia como uma melodia soa no teu ouvido. Agora sabes que o teu corpo não passava do invólucro de um ser divino. No horror das trevas acendeu-se no mais íntimo do teu ser.
a luz que te torna no próprio Deus. Está preparada a tua alma para a revelação dos mistérios. Purificado pela perfeita observância dos mandamentos do amor, ascendes à esfera do Verbo luminoso, em que tu e a tua amada são chamados pelos seus nomes próprios. Ísis e Osíris. A Acácia conheceu-te. Ergue-te e caminha para a eternidade. E para não me alongar muito, iria ler um poema que é subejamente conhecido, de muitas pessoas, e porque falamos da rosa, creio nos anjos que andam pelo mundo, creio na deusa com olhos de diamante, creio em amores lunares com piano ao fundo, creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes, creio no engenho que fala mais fecundo, de harmonizar as partes dissonantes, creio que tudo é eterno num segundo, creio num céu futuro que houve dantes, creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro, creio na carne que enfeitiça o além, creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas, creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Muito obrigado, Maria Eugénia, por esta presença de Natália Ferreira, nas suas palavras. Eu estava há pouco, intempestivamente, a apresentar o Rui Lobo. Vou retomar muito rapidamente, para além de ser um conhecedor profundo, um estudioso da obra de Dalila, com quem privou. A Dalila Pereira da Costa era também uma grande amiga de António Telmo, com quem conviveu décadas. Nós alimentamos o projeto de, nos próximos tempos, publicar a correspondência entre ambos, estamos a trabalhar nesse sentido. Na sequência de outros epistolares, em que o Rui Lobo tem tido um papel preponderante, como as cartas de Cristina Silva para António Telmo, ou mais recentemente correspondência trocada entre António Quadros e António Telmo, que está ali, bem patente. O Rui está a terminar um doutoramento em Filosofia, foi durante anos membro da direção da Associação Cristina Silva e um dos responsáveis pelo espólio, e neste momento é um dos grandes dinamizadores e impulsionadores do Gabinete de Estudos Agostinho da Silva, que resultou, como já aqui disse noutras sessões, de uma parceria entre o nosso projeto e o Centro Cultural e o jornal Raio de Luz, de Sesimbra, a quem Agostinho da Silva concedeu a última entrevista de imprensa. No projeto António Telmo Vida e Obra não temos uma visão totémica do patrono, procurando estabelecer laços e irradiar a partir das relações de amizade e de convivência que ele teve. Entendemos este projeto como uma casa comum. Bom, eu, sem mais delongas, vou dar a palavra ao Rui Lobo, que nos vai falar especificamente de um livro de Dalila Pereira da Costa, Os Sonhos, mas que certamente vai espraiar-se pela obra desta pensadora, desta escritora. Rui. Então, muito obrigado a todos, concretamente ao Pedro Rizoleta, que tem estado mais a dinamizar este ciclo de iniciativas aqui na Barata, das Artes da Mistério e Sofia. Bom, é sempre, já uma vez disse isto, é sempre simultaneamente muito grato e muito ingrato intervir depois de uma participação destas, não é? É muito grato porque é um privilégio ouvir o Fernando da Costa e somos de alguma forma arrebatados e transportados para o convívio com estes grandes mestres como a Natália e como o Agostinho, e ao mesmo tempo é muito ingrato porque a nossa tarefa a fasquia ficou muito alta, a nossa tarefa então fica muito dificultada. E então, para não haver, para que a fasquia possa descer um pouco, eu vou-me cingir assim ideias muito gerais e vou tentar apresentar a Dalila Pereira da Costa, porque acho que ainda estamos numa ideia inicial, era realmente apresentar este livro, Os Sonhos,
me parece um livro perfeitamente extraordinário da Dalila Pereira da Costa, mas como o Fernando da Costa várias vezes referiu ao longo da sua intervenção, o tempo em que estamos caracteriza-se, entre muitas outras coisas, por um grande apagamento da memória, não é? Da nossa memória histórica, literária, cultural, coletiva. Não é? E, nesse sentido, se estamos a combater a amnésia, temos que dar instrumentos para a combater. E então farei uma pequena introdução sobre a Dalila Pereira da Costa. Provavelmente é um nome que alguns conhecerão, mas como alguns não conhecerão, acho que é importante dizer assim 3 ou 4 palavras de enquadramento biográfico, bibliográfico, histórico-cultural de quem é que foi a Dalila Pereira da Costa. Então, Dalila nasce em 1918, morreu há pouco tempo, com já com uma idade avançada, e tem uma obra vastíssima. O momento é de tentar comprar os seus livros, porque, como aconteceu com outros autores portugueses, os livros vão desaparecendo e não são reeditados, nem há esperança que venham a ser reeditados. Muita coisa ainda se vai apanhando dela, as coisas que saíram na Lelo, editora, que ela estava ligada até por razões familiares, não é? E há alguns dos seus volumes que ainda estão disponíveis, alguns já não estão, os que saíram noutras editoras já estão completamente inacessíveis. Bom, então a Dalila Pereira da Costa só começa a publicar relativamente tarde, no final da década de 60, e o que não quer dizer que só a partir daí é que esteja a escrever. Uma das primeiras coisas que eu digo sempre, e quando escrevo sobre a Dalila, o que tenho chamado a atenção é que a obra dela não pode ser entendida à luz dos anos em que foi sendo publicada. Por exemplo, este livrinho é publicado em 1991 e é escrito durante a década de 60. E só por um conjunto de circunstâncias exteriores e interiores, a Dalila vai editando os livros em datas muito distantes daquelas onde os escreve. Isto é comum a outros autores da cultura portuguesa. O Pessoa também, apesar de ter morrido muito precocemente, não é? Com uma idade ainda relativamente breve, com 47 anos, mas o Pessoa também faz muitas vezes isso de recuperar poemas em revistas que tinha escrito décadas antes. Há outros autores em que isto acontece. Bom, então, para uma análise mais fina, mais científica, por assim dizer, ou por uma leitura que seja mais ambiciosa, mais compreensiva da Dalila Pereira da Costa, é preciso ter isto em atenção. E digo isto porque eu estou aqui para estimular a leitura da Dalila e acho que quando se começa a ler a Dalila já não se consegue parar e então vai-se ter que ler tudo e então o meu papel é só dar assim algumas indicações para que a leitura seja o mais proveitosa possível. Bom, então, uma das razões porque me parece que a obra de Dalila Pereira da Costa caiu um pouco no esquecimento, além daquelas razões que são comuns a autores como o Agostinho e a Natália, né? E a Dalila perfeitamente assumiria aquela teoria do feminicismo ou do ibericismo, não é? Como que o Fernando da Costa referiu, mas, além disso, era também alguém que escutava a terra, escutava aqueles magmas muito profundos, a ver como, tornando-se ela também uma espécie de oráculo de uma memória muito antiga que transportamos na poesia medieval, nas lendas mais antigas, numa memória do imaginário presente num certo imaginário popular, na literatura tradicional, na literatura oral. Dalila como que uma arqueóloga da cultura mais remota dos povos que têm habitado este território. E não digo Portugal deliberadamente, Portugal é uma construção política relativamente recente e, da perspectiva da Dalila, há pouco estava a dizer que, comparando-nos com outras nações mais recentes, temos quase 1000 anos, mas da perspectiva da Dalila, ela vê a construção da nação, não é? Do ponto de vista político, como algo de recente, que ela coloca-se como uma memória, como uma intérprete
oracular, como veremos, de uma memória muito mais antiga. Bom, mas tentando organizar, apresentar em traços muito gerais a obra da Dalila, como eu dizia, ela começa a publicar no princípio dos anos 70 e publica 2 livrinhos, que é O Encontro na Noite e A Força do Mundo, que A Força do Mundo, o primeiro, eu tenho para aqui, que é muito significativo, porque inicialmente ela publica parte do que veio dar origem a este livro, A Força do Mundo, publica numa revista francesa, que é a Esprit, que ainda há pouco tempo ainda existia, e publica 3 meditações sobre o êxtase. Publica em francês. E esse artigo é de tal forma impressionante que depois ela decide fazer ela própria uma tradução portuguesa e acrescentando outros textos. São textos que foram escritos desde os anos 50 e durante toda a década de 60, e ela depois publica aqui na Força do Mundo. A Força do Mundo e O Encontro na Noite são o quê? São a descrição de uma experiência de tipo espiritual que ela tem, e essa experiência é de tal modo avassaladora e da ordem do inefável que ela, numa primeira... e que ela teve logo muito jovem, e ela decide que essa experiência era tão impressionante que era impossível relatá-la, era impossível descrevê-la, era impossível partilhá-la, era incomportável, era insuportável, era irredutível a tudo aquilo que ela poderia conhecer, estudar, dizer. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência era tão exuberante, tão arrebatadora, melhor a palavra exuberante, era tão para fora, não é? Levava-a tanto para fora de si, tinha como que algo de generoso nessa experiência que ela sentiu no mais íntimo, que ao mesmo tempo que era impossível descrever aquilo que tinha acontecido, também era impossível calar. Então ela tinha que dizer, mesmo correndo o risco de apenas poder insinuar, sugerir, usar uma linguagem elíptica, insinuar, já disse, referir, aludir àquilo que tinha experimentado. Então, fica identificada um pouco como sendo alguém que teve esta ousadia, em 1971, escrever 2 livrinhos, com uma linguagem muito poética, em que descreve uma experiência de tipo místico, seja lá isso o que for. Bom, então, isto é mais uma razão para restringir o número de leitores possível. Não é? Poucos leitores provavelmente estarão disponíveis, por assim dizer, receptivos para enfrentar uma descrição deste tipo. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isto, ela já tinha tido um percurso académico, tinha estudado na Universidade de Coimbra, na Universidade Histórico-Filosóficas, foi aluna muito próxima do Joaquim de Carvalho, conheceu o Mendes Correia, teve vários alunos, vários professores que a despertaram para temáticas que a vão acompanhar o resto da vida. A importância dos pré-socráticos, para a importância dos filósofos pré-socráticos e dos filósofos medievais, especialmente até São Tomás, e depois para a importância do grande Spinoza, sobre quem o Joaquim de Carvalho tanto escreveu, e ela também vai a vida toda acarinhar muito a memória do Spinoza. Bom, mas depois dela fazer estes livrinhos, que não são livros de tipo teórico, de tipo ensaístico, bem pelo contrário, são livros muito impressivos, em que ela procura dar conta dessa experiência que ela não podia calar, mesmo sabendo que também não a podia descrever com fidelidade, uma experiência da ordem do inefável. Apesar desse arrebatamento que ela sentiu, ela sentiu uma responsabilidade com a história da cultura que a transportou. E que história da cultura é essa? Bom, Dalila Pereira da Costa, depois de ter tido essa formação muito forte, ter tido esta experiência tipo espiritual muito forte, tem
uma vida também fora de Portugal, no Brasil, onde vive há alguns anos, e de cuja experiência deriva a publicação de um livro, também dos primeiros livros, também escrito durante a década de 60, publicado nesta altura, que é Duas Epopeias das Américas, onde ela adota já um registro completamente diferente daquele registro. Então, aquele leitor que não se interessa por mística, que não está disponível mentalmente, espiritualmente, para conhecer um autor cujo foco é a descrição de uma experiência desse tipo, vai ler um livro que não tem nenhuma relação com isso. É uma reflexão sobre o mal em duas grandes obras da literatura. No Moby Dick e no Grande Sertão Veredas. E então, o problema do mal ocorre nessas duas obras e estas duas obras são decisivas para pensarmos o problema do mal. Então é como que uma crítica literária informada por uma preocupação filosófica, em termos técnicos, uma preocupação teodiceica, não é? Isto é, sobre a relação entre o problema do mal, o problema e a existência ou não de Deus, a existência da justiça do mundo. Não é? E como é que estas duas obras literárias fundamentais tratam esta questão do mal. Bom, depois do Brasil, volta para a Europa, vai para a Bélgica e, na Bélgica, mergulha profundamente na mística renano-flamenga. É? Ruysbroek, Mestre Eckhart, Hildegard de Bingen, bom, aquela tradição do reino, do mundo flamengo, do mundo dos Países Baixos, que produziu tantos nomes da chamada mística medieval, e que ela vai estudar profundamente e vai tentar teorizar isto que seja o sonho. Está em Charleroi, na Bélgica, e está a estudar aqueles místicos que moraram também ali, e há aqui também um outro nome que podemos referir, além da grande afinidade entre a Dalila, a Natália, o Agostinho. Há também uma escritora que fez um percurso semelhante, embora estilisticamente muito distante da Dalila, Gabriela Lansol, que também mergulhou profundamente na mística renano-flamenga, e a sua obra também, e no Fernando Pessoa, as grandes referências da Dalila também são o Fernando Pessoa, e nesta fase da mística renano-flamenga, e também vai construir a sua experiência em função de uma experiência anterior, tal como acontece com o Gabriel Lansol, uma experiência espiritual inefável anterior, de qual a literatura é sempre uma aproximação concêntrica, mas nunca chega lá, não é? E a partir destas grandes referências culturais. É um paralelo que eu também aqui deixo. Então, Os Sonhos é mais um volume em que não há nenhuma referência à cultura portuguesa. Bom, e tinha que fazer esta introdução porque se havia aquele preconceito que eu já referi contra o facto da descrição da experiência mística, pode também haver um outro preconceito em relação à Dalila Pereira da Costa, que é, mais tarde, a sua obra ser profundamente, e a partir dos livros que eu vou começar a referir a seguir, profundamente centrada no estudo empático, osmótico quase, da cultura portuguesa, da sua filosofia, dos seus poetas, da sua religião popular. Bom, mas, para quem também tenha esse preconceito, então, ou vai para a parte da mística, ou vai para os sonhos, ou vai para esta análise fantástica do Moby Dick e do Grande Sertão Veredas. Então, defendamos a Dalila dos preconceitos que vão sendo setoriais, que a vão acometendo. Porque muitas vezes os preconceitos de onde derivam, ou quase sempre, é da ignorância. E a ignorância e a preguiça são quase sinónimos. Porque a ignorância ignora-se aquilo que não se quer ler. Porque ler dá trabalho. Não é? Estudar os autores, conhecê-los empaticamente, dá algum trabalho. E perceber que eles, afinal, não dizem sempre a mesma coisa. Não é? Dizem coisas diferentes ao longo dos anos. São gigantes que vão percorrendo várias dimensões do real, várias dimensões da cultura, várias dimensões da literatura. É muito desafiante. Tira-nos o tapete. É também uma forma de nos avassalar, de nos
agitar do mundinho em que, por vontade própria, muitas vezes nos deixamos enredar. Bom, então, fazendo esta pequena introdução, já posso entrar nas obras viradas para a cultura portuguesa. Há também uma dimensão da Dalila que é de ser editora. Então, a Dalila faz uma antologia de espirituais portugueses, com o Quirino de Santa Vitória. Depois faz uma outra antologia de textos sobre a saudade. E estas antologias são o quê? São uma tentativa de resgate patrimonial de textos que muitos deles são esquecidos, estão dispersos, estão inacessíveis, e ela, ao fazer essas antologias, com o Guilherme Gomes, está a chamar a atenção para fragmentos sábios, para rasgos iluminantes que a cultura portuguesa foi oferecendo ao longo do tempo. E a sua motivação, expressa por si própria, é a seguinte: vou tentar encontrar na minha cultura portuguesa, aquilo que também já procurei na cultura brasileira, na cultura renano-flamenga, mas vou tentar encontrar numa cultura que é de um coletivo referências àqueles momentos mais altos da alma e do espírito que eu senti quando ainda não tinha quaisquer referências culturais. Que eu transporto como uma memória de um além-tempo, como uma memória remota dentro de mim. Bom, então esta tentativa que a Dalila faz é uma tentativa sempre condenada ao fracasso, porque é sempre, a linguagem é sempre alusiva, a linguagem é sempre aproximativa, mas é, ao mesmo tempo, uma tentativa sempre prospectiva, porque vai sempre à procura, tanto mais longe, no passado histórico, mais remoto, como vai sempre encontrar novas ocorrências desse estado, por assim dizer, anímico ou espiritual. E então vai percorrer o Camões e vai encontrar. Vai percorrer o Gil Vicente e vai encontrar. Vai percorrer as memórias disso que sejam os celtas, uma celticidade anterior, e vai também encontrar. Há um livro para que eu chamo a atenção, quem quer estudar isso que seja a cultura portuguesa, que é o Da Serpente à Imaculada, que começa com um parágrafo perfeitamente lapidar, muito conciso, muito incisivo, em que a Dalila diz assim: temos uma memória que é oracular, que é salvífica, mas que é telúrica, que é demoníaca, que é da serpente, que é lunar, que é ctónica, que é da terra. Então, a Dalila estatui-se como memorial, como alguém que tem uma memória, que traz uma memória, que transporta uma memória para o nosso tempo, mas também como uma intérprete. Coloca-se numa posição bastante delicada de intérprete, isto é, de uma intelectual, uma ensaísta, que se serve de instrumentos epistemológicos, científicos, da ciência, da filologia, da arqueologia, da crítica literária, mas também se assume com toda a transparência, com toda a honestidade, com toda a sinceridade anímica, também como uma memória dessa terra e dessa história arcaica. Então, em Da Serpente à Imaculada, a Dalila diz: bom, somos elos de uma memória muito arcaica. E os povos que aqui estavam no Paleolítico e que cultuavam as serpentes deixaram, de alguma forma, foram transmitindo de alguma forma, na longa duração, quase misteriosa, do tempo humano, há uma memória inconsciente de que a Dalila se estatui como porta-voz, como elo, mais um elo, dessa memória arcaica, e esse povo que cultuou as serpentes, que desenhava espirais nos dólmenes, que tinha rituais de fertilidade, alguns que se perderam na noite dos tempos, outros que ainda foram contar, que o povo ainda conta, ou que ainda há uma memória que os antropólogos ainda recolhem, os etnógrafos ainda recolhem nas aldeias mais remotas, uma memória desses ritos de fertilidade arcaicos. Então, o que a Dalila procura ver é uma continuidade e não uma ruptura na memória histórica, no tempo histórico. Então, o povo que inventou o culto da Imaculada é o mesmo povo que cultuava a serpente. E aquilo que se diz por trás destes nomes, se calhar é a mesma coisa. Então, a Dalila, que ia à missa, que era católica, que deu o seu espólio à
Universidade Católica. Afinal, está-nos a dizer coisas que transcendem em muito aquilo que é a inovação cristã na história da humanidade. Não é? Uma inovação também relativamente recente e de que a Dalila coloca-se numa perspectiva que relativiza essa tradição, inserindo-a num património mais remoto. Não por acaso, nos últimos anos, estava a escrever sobre as gravuras de Foscolo e publica um álbum sobre as margens sacralizadas, um título bastante longo, que é As Margens Sacralizadas do Douro através dos tempos e dos cultos. E as margens sacralizadas do Douro através de vários tempos históricos e de vários cultos de feição mais ou menos religiosa, de feição religiosa, no sentido organizado, institucional, mas recuando até esses tempos muito anteriores. Depois, outra característica que também dificulta e ao mesmo tempo fascina na abordagem da Dalila Pereira da Costa é que a sua linguagem é sempre muito poética. Mesmo quando ela é mais referencial, mais informada por dados científicos ou por informação histórica, historiográfica, a linguagem é sempre muito inspirada. E daí que ela vá hibridizando conteúdos ensaísticos, não é? Bocados de texto mais teórico, com pequenos fragmentos mais poéticos, mais inspirados. Não é? Por isso, vários livros que ela publica são compostos por coleções de pequenos textos, de meia página, uma página e meia, com sonhos, com ambientes, descrições de ambientes, sugestões de lugares ou de momentos que ela viveu ou não viveu do ponto de vista existencial. Bom, então, depois escreve A Ladainha de Setúbal, que é outro livro bastante importante, porque se centra na zona de Setúbal, na Rábida, e é dedicado a Agostinho da Silva. Não é? Ela chega a uma altura que, depois da publicação do Esoterismo de Fernando Pessoa, que é o único livro dela que vendeu bastante, porque tem a palavra Fernando Pessoa no título, e então este livro é de 71, é um livro bastante pioneiro, em que ela enfrenta um tema, à época, visto até com alguma desconfiança. Hoje a crítica literária é perfeitamente consensual, jamais despreconceituada. Os maniqueísmos de que fomos alvo no passado tendem a esbater-se, ou pelo menos assim desejamos, e então é perfeitamente consensual a importância de estudar a história do esoterismo para compreender autores como o Fernando Pessoa. Este livro teve 5 edições e a primeira é de 71. A partir da edição deste livro, os autores do chamado Grupo de Filosofia Portuguesa começam a manter um convívio epistolar e não só, e existencial, com a Dalila Pereira da Costa. Ela estabelece correspondências com o António Telmo, com o António Quadros, com o Agostinho da Silva, com o José Marinho, com o Álvaro Ribeiro, e estabelece aqui um intercâmbio incrível, porque ela vai encontrar neste grupo de autores uma correspondência com aquilo que ela estava à procura, com aquilo que ela andava à procura. Ela andava à procura em referências culturais, aquilo que era da ordem do transcultural ou do metacultural. E encontrou alguém animado por essa mesma busca, por essa mesma demanda. O grupo acarinha muito, ela acarinha bastante o grupo. A partir daqui, os livros passam a ser dedicados aos vários membros do grupo. Ela depois vai trabalhar com o António Quadros na edição da Lelo das obras, não são completas, mas umas obras bastante volumosas do Fernando Pessoa, que é a mesma coleção de textos que mais tarde sai na Europa América em 10 volumes, com ligeiras alterações, mas que sai na Lelo, papel bíblia em 3 volumes, depois sai na Europa América em 10. Uma edição feita pela Dalila e pelo António Quadros. Isto só para dar nota de que a colaboração entre a Dalila Pereira da Costa e o grupo, apesar de não ser inaugural, isto é, a Dalila não surge dentro do grupo, como outros autores, surge de fora, com aquela experiência belga, brasileira, com a descoberta sozinha do Fernando Pessoa, e é depois disto que ela chega ao grupo. E o grupo chega a ela,
uma descoberta mútua e muito feliz. Bom, não quero de modo nenhum alongar, mas disse o principal que queria dizer, alertar para a importância da Dalila Pereira da Costa, convidar todos a lerem a Dalila Pereira da Costa, para ler, através dela, a nossa história literária e sapiencial, por assim dizer, para ver como é possível recuperar, através dela, porventura, a memória desse lugar oracular, salvífico, mas também terrível e, por vezes, infernal, que agora se chama Portugal. Bom, é só isso. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Agora vou dar já a palavra à Maria Azanho e à Dalila Pereira da Costa, antes de encerrarmos. Curiosamente, eu também conheci a Dalila através da Fundação Lusíada. Gostaria de começar por um texto dela num livro chamado Portugal Renascido, com o poema Tempo de Advento, assim é que é. Alguém tocou à porta. Esperança nova em 2 vidas repleta. 1000 crianças nascendo. E já luas em teu louvor cantando. Que queres que por nós te faça, Pai nosso desconhecido? Águas de cima e águas de baixo, agora já separadas, o caos dominado e o mensageiro chegado. Azul e branco, na cestinha suspensa de sua boca, tesouros falantes trazendo sementes douradas, de novo mundo a serem espalhadas. E o que nunca enviou foram cartas amargas ofertadas, de mundo ido, passado, de territoriedade, sim. E o verdilhão português, canto novo, cantou. Principiará ele a compreender o enorme grau de grandeza da morte e da renascença portuguesa? Animadoras esperanças no seu canto havia. Tua última vontade é uma palavra ansiosa de véus encoberta. Do livro O Novo Argonauta, o poema O Dominó Vermelho. Na terra, vestidos de esperança, no céu de graça vestidos, um volver de olhos, um duplo esquecimento, eis-nos no caminho errado, vida sem limites, em ações, queixas e vozes. Rutilante seria se não fosse tão frágil e toda em aderências. Mas o Senhor aprendeu a viver a vida de cada um de nós, lendo-a no seu livro da vida. E passamos sem mais ais ao topo dos altos montes. Depois, no meio, a ilha do bem, em todo o seu resplendor, onde vive o nosso coração interno. E levamos ao céu o nome do Senhor, como forma da nossa pergunta. Ao fim desta vida de longa viagem, ao longe, nada mais trouxemos de compras que um suntuoso, longo, amplo, fino plissado e ondulante, dominó, cor de fogo, cobrindo-nos da cabeça aos pés. Agora sem rosto, só olhos, olhos de ver. Todo o apelo nos chama para o alto do monte, a circunvolução cumprirmos. E todos provaremos do licor divino, depois dos negros palmares passados, estrondosas cortes de anjos nos acompanhando. Por último, um texto que se intersecciona com estes textos de Franklin, S. Franklin, dos Montes da Glória, do seu livro, que se chama O Poço da Reflexão. Para terminar, sentei-me na penumbra do sol interior, de costas viradas para os segredos, e chorei a miséria da existência que não fez luz das palavras. Minha descida aos infernos consumia-se de silêncio. Quando compreendi a miséria,
ergui-me sob a densidade das trevas e procurei escutar versos, palavras que fossem de Deus. Escutar a palavra que se perdera. Quando compreendi a miséria, caminhei para a luz. E o último reflexo que dela vi, como cumprimento da história, foi um país divino. O país era Portugal e o infinito a sua alma. Obrigado, Maria Zânia. Queria agradecer à Maria do Céu Costa sua incansável gravação em vídeo e também os portfólios com que nos brinda. Queria só deixar aqui uma palavra sobre a próxima sessão. Há uma alteração ao programa, mas como não enganamos ninguém, a alteração é em benefício do público. O Miguel Real, que era para falar no próximo mês, vai falar em maio, portanto vai juntar-se à festa de aniversário do António Telmo, e em sua substituição, em abril, teremos a Estela Guedes, que nos irá falar sobre Herberto Helder. O Rui falou há pouco na terceira quinta-feira de abril. Não me pergunto se o dia escolhe, possivelmente. Sabes que eu sou o moderador mais desastrado e esquecido neste país. Sim, penso que sim. O Rui falava há pouco de gigantes e na próxima sessão vamos ter novamente 2 gigantes. O Herberto Helder, que será evocado pela Estela Guedes, e o Agostinho da Silva, de quem tanto aqui hoje se falou, que vai ser evocado pelo Luís Santos, que acaba de publicar um livro, sua tese de doutoramento sobre Agostinho. E teremos também a Maria Azanha a ler textos. Eu desta vez tive o cuidado de ir ao programa ver, porque eu esqueço-me sempre de alguém. Pedro, o Hugo vem cantar. O Hugo vem cantar, mas isto não estava no programa, é mais um bónus. Ou seja, desta vez não foi o moderador que se esqueceu. Queria agradecer também a estas 2 pessoas a quem me referi, o Luís Santos e a Estela Guedes, que são responsáveis de 2 páginas na internet, 2 páginas muito importantes, o Estudo Geral e o Triplo V, que têm sido também incansáveis na divulgação deste ciclo e de outras atividades do nosso projeto. De referir que Dalila Pereira Costa é uma das dedicatárias dos contos de António Telmo. Um dos contos é dedicado, o Rui falou há pouco dos laços que se estabeleceram entre a Dalila e a geração do 57, podemos dizer assim, grosso modo, e essa dedicatória num dos contos, do livro de contos, é significativa disso mesmo. E não vos vou amassar mais, haveria muito para anunciar, talvez apenas dizer que no próximo sábado vão começar as tardes célmicas em Simbra, a terceira edição, com a apresentação de 2 livros, aquele que já referi, o Epistolário de António Quadros e António Telmo, um livro de atas de um colóquio sobre António Ferro. Esta sessão tem uma repetição na segunda-feira em Rio Maior. Segunda-feira, 21 de março, para além de ser o começo da primavera, é o dia em que António Quadros partiu. Este mês de março é fértil em efemérides, em partidas, e para isso estamos cá para tornar presentes aqueles que nunca partem. Boa noite a todos, muito obrigado e até breve. Obrigada.